falar sobre firmeza, porque existem pessoas que aparentam viver uma segurança espiritual, muitas vezes firme nas igrejas, mas quando menos se espera, elas caem no pecado, elas caem no mundo. Quando menos observamos, aquela mesma pessoa que era cheia do Espírito Santo, cheia de paz, que anunciava a palavra de salvação, está ali em uma situação espiritual deplorável. Isso porque as pessoas não têm realmente essa firmeza em Cristo Jesus. Daí o motivo pelo qual, na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2 e o versículo de número 15, encontramos a seguinte citação: então, irmãos, estáis firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Então, o apóstolo Paulo está falando a respeito de pessoas que devem manter essa firmeza, essa tradição, não aquela tradição religiosa, aquela tradição humana, mas a tradição bíblica da palavra de Deus, do evangelho da graça e arrependimento. Então, quem caminha por tal caminho excelente da palavra de Deus não chega a cair, porque o seu mantém as suas convicções, os seus fundamentos em alguma coisa, mas quando esse fundamento está ligado, está arraigado à palavra de Deus, então ele canta vitória, ele canta hino de louvor e de adoração a Deus, porque a sua convicção, a sua certeza está firmada em Cristo Jesus. Motivo pelo qual Paulo, escrevendo aos Gálatas, a igreja que estava na Galáxia, capítulo 5 e o versículo 1, traz a seguinte citação: estáis, pois, firmes na libertação com que Cristo nos libertou, não vos tornei a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Então observe que ele dá uma grande abertura, mostrando que se alguém está firme, está fundamentado em Cristo, como nós já vimos falar, não fica colocado, não fica subjugado na servidão. E o que é a servidão? É o pecado que de perto nos rodeia, todas essas ações malignas que destrói o ser humano, que destrói a vida humana através da ação pecaminosa. E o interessante é que quando falamos em firmeza, quando falamos em colocar em jugo, em servidão, em cadeias de pecado, me vem agora à mente o interessante é que um pássaro, quando passa muitos anos no cativeiro, quando passa muito tempo em uma gaiola, e o seu proprietário resolve soltá-lo, abre ali a porta e dá liberdade, mas por incrível que pareça, ele termina voltando ao cativeiro, ou em outra casa, ou em outra residência, ele volta para a gaiola, porque se acostuma. Ali tem comida fácil, ali tem as coisas fáceis para ele, e ele deixa toda a liberdade, toda o seu gozo, a excelência da vida, subjugado a ficar no cativeiro apenas a ração limitada. E o pecador é assim, ele quando passa muitos anos ali preso no pecado, na tradição, não a Bíblia, como falamos aqui em 2 Tessalonicenses, mas na tradição religiosa, quando ele recebe essa liberdade em Cristo, muitas vezes a tendência é voltar ao pecado, porque se acostumou com a mesmice, se acostumou com a tradição do pecado e termina voltando à mesma situação de sofrimento, à mesma situação de dor e de cadeia. Então temos que entender que Jesus nos liberta, mas devemos tomar posse e sair desse cativeiro do pecado, desse cativeiro de sofrimento. E para terminar nossa meditação, o Evangelho em 5 minutos, para quem tem pressa, está aí na internet,
conectado conosco. Vamos ler na Epístola aos Hebreus, capítulo 10, e o versículo de número 23, que traz a seguinte citação: retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque Ele é fiel aos que prometeu. Então vamos reter firme essa esperança, essa convicção em Cristo Jesus, está firme aí nessa palavra, cantando hinos de louvor, sentindo a verdadeira libertação em Cristo Jesus. Que o Senhor vos abençoe rica e abundantemente.